nos últimos tempos, séries que tratam de crimes muito famosos no Brasil, gente, essas séries se tornaram uma febre, né? Elas trazem visões diferentes de personagens, como a Suzane Richthofen, que matou os pais, né, com a ajuda do ex-namorado Daniel Cravinhos e também do ex-cunhado, o Christian Cravinhos, né? Também tem uma série, olha aqui, ó, que conta, aqui é a Suzane, mas também tem uma série que conta a versão da Elise Matsunaga, que matou, esquartejou o marido, Marcos Matsunaga. Olha ela aqui, ó. Inclusive, dizem que ela teria recebido muito dinheiro por essa série. Imagina, ficou famosa pelo crime que cometeu, ganhei dinheiro com o crime. Olha isso, hein? Calma que tem mais. E tem ainda um documentário sobre o sequestro e a morte de Eloá, assassinada pelo ex-namorado Lindenberg Alves em uma ação frustrada da polícia, né? Ah, e tem mais um, o Maníaco do Parque também, lembra? Que confessou a morte de 11 mulheres e é considerado o maior serial killer do Brasil. Para pensar. A gente até entende a curiosidade das pessoas em relação a esses crimes, mas o que a gente tem visto é uma situação que não dá para entender. Gente, as pessoas estão transformando criminosos, todos esses que passaram aqui atrás, em celebridade. A Suzane, olha aí, a rede social da Suzane von Richthofen. Ela tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. O irmão Cravinhos tem quase 200 mil seguidores juntos. E esse é o nosso assunto de agora, né? Aonde a gente vai parar com isso? Vem cá, Lívia Cardoso é a psicóloga que participa com a gente desse bate-papo. Obrigada, Lívia, pela sua presença, viu? Hoje nós convidamos também aqui, olha, Camila Dias. Vocês conhecem muito bem, a Camila é advogada, está sempre parceira, né, aqui no programa. Obrigada, Camila. Só que hoje ela também vai trazer a visão dela como telespectadora dessas séries, né? E o Matheus. Matheus, você também já assistiu alguma dessas séries? Eu cheguei a assistir, boa tarde, o prazer estar aqui de volta. Eu cheguei a começar a assistir pela curiosidade, mas não consegui. Parei no meio do caminho, porque o jeito que a série demonstra a vida desses criminosos realmente parece que é para transformá-los em celebridades, porque você percebe que eles dão gatilhos para que você, de alguma forma, se ligue emocionalmente a eles, sabe? Eles acabam demonstrando na série o lado muito mais humano do criminoso do que o lado, propriamente dito, criminoso do ser humano. Então, eu comecei a assistir tanto a primeira série, que conta a história da Suzane e da Elise, parei, e o episódio, o documentário, perdão, da Eloá, eu assisti 10 minutos, estava com minha mãe, ela falou, não quero assistir. E aí, na hora, eu falei, realmente, eu acho que não é ideal a gente assistir e dar ibope para esse tipo de arte, né, que se assim a gente pode dizer. Você, em algum momento, se pegou até mesmo com um sentimento mais humanizado, ou então até mesmo com uma certa dó? Sim. Você começa a assistir e você fala, nossa, mas igual a Elise, ela teve um motivo, né? Se não fosse ele, era ela. E aí depois você vai assim, quando você percebe, você dá em si, você fala, gente, eu tô com pena desses caras, eu tô com pena desse tipo de pessoa. E aí a gente se pergunta, até que ponto é o ideal a gente sentir essa comoção e até que ponto é aquela situação do recomeço. Cara, você pode recomeçar. Você pode realmente se arrepender do que você fez e se ressocializar. Mas calma aí, o que você fez não tem volta, não dá para reparar. Então você precisa carregar essa responsabilidade ao longo da sua vida inteira. Porque o que você fez com a vida de uma pessoa não tem volta. Então, você precisa também sentir as consequências disso pelo resto da sua história. Não tem como você apagar o que aconteceu. Sobre esses questionamentos, foi para isso que a gente convidou a Lívia, tá? A psicóloga. Já ela vai falar sobre isso. Mas antes, a gente também quer a sua opinião, Camila. Olha, eu acho tão complexo, né? Eu também comecei a assistir, parei algumas vezes, porque eu me vi curiosa para entender um pouco o que acontecia ali, atrás das grades. A gente sempre tem o que será? Porque é um universo muito paralelo ao que a gente vive, né? Então, eu queria para estar vendo isso. Só que aí, como começou já mostrando crimes, né? Dando spoiler aí eu falei, eu não quero ver. Eu pulei
não conseguia assistir as cenas, né? Mas aí quando eu entrava lá dentro do presídio, começava eu curiosa. E aí eu falei, estou assistindo como se eu estivesse assistindo uma série com atores, né? Ali eram atores, mas com casos reais. Então, assim... Como se fosse uma ficção, né? Isso, eu fiz essa autoanálise. Eu digo, onde que está indo a minha mente, assim como colega aqui? Por que eu estou ao ponto de estar sentindo pena, ao ponto de, ai, poxa, mas será que, né, essa motivação, ou enfim, né, mas está cumprindo, mas está ali cumprindo, né, depois sai, aí é isso mesmo, porque a gente, né, enquanto advogada, eu vou defender essa questão da ressocialização, mas existe uma linha aí, ressocializar é uma coisa, né, envaidecer essas pessoas é outra. Então, quando a gente foi ver, eu fui entrar nas redes sociais, então eu fui ver as fofocas acontecendo, eu falei, não quero me ver envolvida nisso, porque isso não compactua com aquilo que eu acredito. Essas pessoas não têm motivos para serem artistas, né? Então, assim, achei que a gente está indo para um caminho que não estou vendo de uma forma positiva, sabe? Expor dessa forma. Aí vem a palavra romantização, que é exatamente o que vocês dois disseram na prática. E a Lívia vai explicar para a gente quais são os efeitos disso, né? O que isso pode acabar causando nos telespectadores? Sim, Roberta. A gente acaba naturalizando o crime e o criminoso, né? Sim, ele é um ser humano, como qualquer outro, mas a proposta do cumprimento da pena é que o sujeito, ele supere a prática infracional, né? E superar o crime significa seguir um outro destino na vida, né? Então, a sociedade, nós, como sociedade, a gente precisa contribuir para que eles superem o crime. E superar o crime é seguir a vida sem ficar preso a essa história, né? Eu acho que nós não estamos deixando os criminosos seguirem a vida sem estarem presos à marca dessa história, né? Houve um momento que o crime teve uma repercussão muito grande, mas isso também, no campo da vida social, isso também precisa passar, né? Até para que eles também consigam se ressocializar, né? Se reconstruir a sua história na sociedade. E a gente não tem deixado isso acontecer, né? Acho que essa curiosidade diante da vida do outro, ela é uma tendência natural do ser humano, né? Então, aí os reality shows que também não... que tem um pouco essa proposta de enxergar a intimidade da vida do outro, entender a intimidade da vida do outro. Agora, quando a gente fala de pessoas que causaram, né, um impacto social tão profundo... A gente está falando de crimes hediondos, né? Exatamente. A gente não está falando de uma briguinha de colega de quarto, né? A gente precisa ter um pouco mais de critério para consumir isso, né? Ó, tem várias pessoas já participando com a gente aqui no nosso WhatsApp. Qual que é a sua opinião sobre essas séries, sobre essa romantização? Uma coisa né, você dá oportunidade, depois que a pessoa cumpriu a pena dela, para que aquela pessoa se ressocialize. Outra coisa é você colocar essas pessoas num pedestal, num patamar de celebridades, de influenciadores, porque a gente está vendo que eles estão se tornando, inclusive, influenciadores. Sim, pode estar influenciando seu filho, sua filha. Será que seus filhos seguem? Vamos ler os comentários. Boa tarde. Lamentável quando quem faz o mal vira referência. É doloroso ver valores invertidos, né? A esse ponto. Esse é o comentário da Rita Prates, de Cachoeiro de Itapemirim. Um beijo para toda a galera de Cachoeiro que está acompanhando o Fala Espírito Santo. Olá, boa tarde. Eu acho isso um incentivo muito ruim. Para mim, gente, a situação dessa geração vai de mal a pior, serve de incentivo para pessoas de mente fraca. Outro relato, boa tarde, essas séries deveriam ser proibidas. É apologia ao crime. Muitos aí dessa geração que nós estamos vão ter muitas pessoas que vão tentar fazer o mesmo, pode ter certeza. Eu vou voltar nessa pergunta aqui para a Lívia. Deixa eu só continuar lendo mais alguns comentários. Boa tarde, Alberta.
Tem homem que as mulheres se apaixonam por eles, né? Um exemplo do Bruno Goleiro, assim como as mulheres que acabam se enriquecendo depois dos crimes. Roberto, eu nunca assisti. Ontem, eu e minha filha, nós estávamos falando sobre isso. Eu não concordo com esse filme. Perfeito assunto. Os valores se inverteram. Uma telespectadora manda pra gente, na verdade, Dangli Santos. Para mim, assistir um filme desse é perda de tempo e sim estimula os indivíduos a serem pessoas ruins. Pode causar, de fato, esse tipo de influência, Lívia? Ô, Roberta, aquilo que eu falei, né? A gente acaba naturalizando e dando visibilidade a alguém que não fez o bem, né? As mídias, elas colocam pessoas como referências na influência para influenciar outras pessoas. Né? Quando a gente fala dos influencers, das pessoas que estão ganhando notoriedade na mídia, elas têm um pouco essa função, sim, né? De causar impacto e influência na vida do outro. E naturalizar essas experiências pode ser, sim, bastante danoso, né? Eu estava pensando sobre isso. A gente hoje tem muito critério para consumir algumas coisas que estão disponíveis no mercado, para consumir alimentos, para consumir produtos, né? Lazer, vídeo, filme, também é um consumo que precisa ser feito com muito critério. Sim, a gente tem que ter o nosso senso crítico. A gente não está falando aqui, não é para assistir a série. Não, ali também está contando, né, uma história de crimes que marcaram, que chocaram a sociedade brasileira, né? Alguns, inclusive, ganharam repercussão mundial. Mas o que a gente está falando é o quanto que isso, para algumas pessoas, tem o efeito de romantização. E existe também, gente, o preço social. Eles pagaram a pena? Pagaram, né, Camila? Camila, inclusive, como advogada, você fica até imaginando uma linha tênue em relação a isso, né? Porque eles pagaram pela pena. Estão pagando, inclusive, né? Estão pagando. E às vezes a gente tem uma fala, mas né? existe a pena social, né? Isso, assim, a gente está condenando eles duas vezes, né? Se além de pagar, né, cumprir com aquilo que a justiça determinou, se aqui fora também a gente só excluí-los de tudo, né? Mas ninguém gostaria de ser vizinho deles. Exatamente. Inclusive, gente, a ex do médico, que hoje a Suzane, ela é casada, que tem um filhinho já de 1 ano, vai completar 1 ano agora em janeiro. A ex não quer a filha do casamento anterior, as 2 filhinhas do casamento anterior, tendo contato com elas. A ex do médico, que é casado com a Suzane, está tentando a guarda das crianças, porque ninguém quer esse tipo de convívio, né? Não causa um medo? Isso, causa medo, né? Ainda que tenha tantos anos, né, assim, cometido. Mas é o que a gente está falando, quando a gente soube que o Bruno, né, após ser solto, que ele tinha lugares abertos para ele estar trabalhando, né, como goleiro, alguns locais onde ele foi, a torcida não aceitou. Né? Agora ele também ele está em algum time, mas assim muitas torcidas não aceitaram, porque além de ser condenado, né, da parte judicial, ele foi condenado socialmente também a não ser uma pessoa digna para estar em alguns ambientes. Então, realmente é difícil, né? E qual foi a análise que você fez sobre esses crimes, por exemplo? A análise que eu fiz é que geralmente os crimes acontecem primeiro na cabeça do criminoso, né? Então, o criminoso, ele vai articulando, ele vai construindo aquilo ali. Então, a gente vê também um problema psicossocial, né? Na psico da pessoa. E aí, baseado nisso, você começa a pensar, cara, o que passa também na cabeça desses criminosos que viraram artistas, né? Será que o crime compensa? Você seguiria algum deles ou você segue? Não sigo ninguém, não tenho interesse. Algum deles, quando vi que ganharam seguidores, não fui saber, não fui atrás, porque literalmente não me interessa. Eu quero que eles paguem o que eles fizeram e se ressocializem, larguem essa vida, façam um recálculo de rota realmente, mas assim, não dá para também viver como se nada tivesse acontecido, né? Porque aconteceu, vidas foram perdidas nesse inteirinho de tempo, famílias foram destruídas, e eu acho que vai me entender mais ainda quem passou por isso, quem teve a vida interrompida ou de familiares interrompida, o ciclo social da família interrompido por criminosos. E imagina, se alguém que
bagunçou a sua família, depois vira artista, vira influencer e às vezes tem uma vida até melhor que a sua, né? Porque a gente vê aí hoje influencers que vivem muito bem, ganhando dinheiro. Imagina como é que é a vida e a cabeça dessas pessoas que tiveram a vida afetada. Você é influencer. Sim. Né? Você consegue imaginar que além dessas pessoas terem, como no caso da Suzane, mais de 100 mil seguidores, no caso dos irmãos Cravinhos, que juntos somam mais de 200 mil seguidores, que além disso, existem fãs que estão criando páginas para essas pessoas? Sim, é bizarro você pensar nisso. Chega até a dar um nó na cabeça, um embrulho no estômago, você pensar que essas pessoas de criminosos que precisam pagar pelo que fez, passam a ser artistas admirados e com até fã-clube, porque se você vasculhar a internet, você vai achar fã-clube para esse tipo de criminoso. Então, e aí fica também um pensamento com uma linha bem fina, cara, esses criminosos praticaram esses crimes graves, crimes que não foram, como a psicóloga disse, não foram brigas de quarto, foram crimes hediondos, crimes de um cunho tão pesado. E aí você vai para um outro lado, pessoas que estão trabalhando, tentando a vida, literalmente artistas que estão se expondo, querendo uma oportunidade, querendo uma chance, e aí os brasileiros vão para o lado do crime, dão visibilidade, dão fama, dão grana, e a gente vê tantos artistas e tanta gente que merecia esse holofote, merecia esse brilho, e não tem. Histórias que realmente mereciam ser valorizadas. Exatamente. Né? Aí você pensa, será que o crime compensa? Fica o questionamento, é bem complicado. Camila, em algum momento você teve a sensação de que lá dentro na prisão parecia uma colônia de férias? Pois é, né? Assim, foi passando, aquilo foi me trazendo um incômodo, porque estava parecendo divertido, né? Não estão trabalhando, estão rindo, estão tendo amizade, estão tendo romance aqui fora e a gente assistindo e patrocinando isso ainda, né? Porque isso deu na conta da gente, né? Essas pessoas estarem lá. Então, eu falei, gente, tem uma inversão aí que está assim, tudo está invertido quando a gente assiste, né? E curiosos em querer continuar acompanhando, e aí já ouvi notícias de que vai ter mais uma segunda temporada, então o negócio é um sucesso, rendeu, né? Então, assim, nós brasileiros, nós temos isso, a gente também não pode também ficar se santificando a ponto de dizer que não gosta de acompanhar, que não deixa de ser uma fofoca, como eu disse aqui que eu fiquei olhando, não era para seguir, eu falei, gente, mas será que o Cravinho fez isso mesmo, falou isso mesmo, o que está acontecendo? Fora a repercussão nas redes sociais depois, né? Ficou Usou a calcinha, não usou a calcinha, essa história toda, a gente vai ganhando um burburinho fora do filme ainda. Exato. Você quer estar por dentro também, né? Porque isso vira um assunto e você quer estar ali no meio da fofoca. Tá nas rodas. Agora, sabe qual foi o momento em que eu voltei, assim, sabe? A minha consciência do quão grave está sendo isso tudo foi quando eu vi a Ana Carolina deixando a mãe da Isabela, né? O depoimento que ela não iria assistir, que ela não estava conseguindo mensurar isso, das pessoas estarem revivendo uma dor dela, revivendo um crime, que aí é isso que ele falou sobre as famílias, né? Então, isso não é uma brincadeira. A gente está assistindo um filme de Hollywood sobre uma história que alguém criou, né? Sobre vidas próximas a nós, porque foi no nosso país. Então, é uma coisa muito... Aí eu falei, não quero mais isso, não está me fazendo bem. E é isso, né? Acho que é o que a Roberta bem disse, que assistir, né, é uma dramaturgia, então valorizar os nossos artistas que estão interpretando, mas assim, saber que aquilo ali para ali. E é uma ficção. Por mais que seja baseado em fatos reais, não foi daquele jeitinho como está ali, que aquilo ali é para vender para a gente mesmo. Agora, voltando no tempo, Lívia, isso não é de hoje, né? Por exemplo, o Maníaco do Parque, ele chegou a ter fila para visita, né? Então, isso não é de hoje. E a gente precisa realmente ter esse senso crítico. Outra coisa que me faz lembrar também é o comportamento, essa curiosidade que a gente tem. Mas, se a gente voltar no tempo, tiveram ficções, novelas, filmes, que a gente viu o Brasil torcer pelos antagonistas, torcer pelos vilões. Isso não é de hoje, né? Por que existe esse comportamento? O que está por trás disso? Odete Roitman, recentemente, foi um grande exemplo disso, né? A comoção que aquele personagem, o fascínio que aquele personagem causa. Existe, sim, né, um elemento da constituição do ser humano que é se interessar por aquilo que é proibido ou que é socialmente questionável, né? O ser humano tem uma tendência
a se interessar por isso, a desejar isso, né? Aquilo que é interditado, aquilo que não pode, causa em nós uma certa projeção no outro. A gente projeta aquilo que a gente não pode fazer em alguém que pode e consegue fazer o que a gente não pode e não consegue, né? Mas que a gente saiba diferenciar o que é ficção e o que é realidade, né? Que a gente não esqueça o que está por trás disso, como vocês falaram muito bem, a dor de famílias que perderam crianças, que perderam, né, um filho, que perderam os pais, enfim, é triste. Obrigada pela presença de vocês. Fica a reflexão para o pessoal de casa, para todos nós, viu?